Código de Posturas do município de Belém. Paramos no capítulo 3, da tranquilidade pública. Artigo 79. Será considerado atentatório à tranquilidade pública qualquer ato, individual ou de grupo, que perturbe o sossego da população. Artigo 80. A administração municipal regulamentará o horário de realização de ensaios de escolas de samba, conjuntos musicais, rodas de samba, batucadas, cordões carnavalescos e atividades semelhantes, de modo a preservar a tranquilidade da população. Artigo 81. A administração impedirá, por contrário à tranquilidade da população, a instalação de diversões públicas em unidades imobiliárias de edifícios de apartamentos residenciais ou em locais distando menos de 200 metros de hospital, templo, escola, asilo, presídio e capela mortuária. Parágrafo único. Não se aplicam as disposições deste artigo à instalação de cinemas e teatros em pavimentos térreo de edifícios de apartamentos residenciais. Título 6. Da Segurança da População. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 82. O poder de polícia será exercido sobre os estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviço e outros que, pela natureza de suas atividades, possam pôr em risco a segurança da população, devendo a Prefeitura, para tal fim, adotar as medidas seguintes. Inciso 1. Determinar a instalação de aparelhos e dispositivos de segurança para eliminar riscos à população. Inciso 2. Negar ou cassar licença para instalação e funcionamento de máquinas, motores e equipamentos eletromecânicos em geral, ou para o exercício de qualquer atividade que possa causar iminente ameaça à segurança da população. Inciso 3. Impedir o funcionamento eu acredito que era aparelhos, mas tá aparelhos. Impedir o funcionamento de aparelhos e equipamentos que ponham em risco a segurança de seus usuários. Inciso 4. Determinar a instalação de aparelhos de ar-condicionado em recipientes que impeçam a queda d'água para as vias e logradouros públicos. Capítulo 2. Das instalações eletromecânicas. Artigo 83. A instalação, reforma ou substituição de elevadores, escadas rolantes e outros equipamentos equivalentes, quando destinados ao uso público, dependem de licença especial da Prefeitura. Parágrafo único. Para a concessão da licença de que trata este artigo, o interessado deverá fornecer as plantas e documentos que forem exigidos pela administração para exame do pedido. Artigo 84. Os estabelecimentos que tenham por finalidade a instalação, reforma, substituição e assistência técnica de equipamentos eletromecânicos são obrigados ao registro no órgão competente da Prefeitura. Artigo 85. O funcionamento de qualquer equipamento eletromecânico destinado ao uso da população somente será permitido mediante comprovação da existência de contrato de manutenção com firma técnica especializada. Parágrafo 1. O proprietário ou responsável pelo prédio onde funcionam equipamentos eletromecânicos deverá comunicar à Prefeitura anualmente o nome da firma encarregada da prestação da assistência técnica, juntando cópia do contrato. Parágrafo 2. Quando ocorrer substituição da firma de prestação de assistência técnica, o proprietário ou responsável do prédio comunicará o fato à Prefeitura dentro do prazo de 15 dias, encaminhando cópia do novo contrato de manutenção. Artigo 86. Nos elevadores e ascensores deverão ser afixados em lugar visível. Inciso 1. O certificado do último exame e vistoria da firma prestadora do serviço de assistência técnica. Inciso 2. A indicação da capacidade de peso e lotação. Inciso 3. O certificado do seguro contra acidente. Capítulo 3. Dos inflamáveis e explosivos. Artigo 87. São considerados inflamáveis
Inciso 1, o fósforo e os materiais fosforados. Inciso 2, a gasolina e os demais derivados de petróleo. Inciso 3, os éteres, álcoois e óleos combustíveis. Inciso 4, os carburetos e alcatrão e as matérias betuminosas líquidas. Inciso 5, qualquer substância cujo ponto de inflamabilidade seja acima de 130 graus centígrados. Artigo 88. Consideram-se explosivos. Inciso 1. Isso aqui com certeza eles vão jogar na prova de vocês. Então decorem esses artigos. Artigo 88. Considera-se explosivos. Inciso 1. Os fogos de artifício. Inciso 2. A nitroglicerina, seus compostos e derivados. Inciso 3. A pólvora e o algodão de pólvora. Inciso 4. As espoletas e os estopins. Inciso 5. Os fulminantes e congêneres. Inciso 6. Os cartuchos de guerra, de caça e minas. Artigo 89. No interesse público, a Prefeitura fiscalizará a fabricação, o comércio, o transporte, o depósito e o emprego de inflamáveis e explosivos. Artigo 90. A Prefeitura somente concederá licença para o fabrico, comércio e depósito de mercadorias inflamáveis e explosivos mediante cumprimento pelos interessados das exigências estabelecidas pelos órgãos federais e estaduais competentes. Artigo 91. O transporte de explosivos e inflamáveis será efetuado mediante a adoção das providências seguintes. Inciso 1. Não serem conduzidas ao mesmo tempo num só veículo explosivos e inflamáveis. Inciso 2. No veículo que transportar explosivos ou inflamáveis, somente serão permitidos o motorista e o pessoal encarregado da carga e descarga do material. Inciso 3. Observância de horário para carga e descarga, evitando-se sempre que possível o percurso do veículo por logradouros de tráfego intenso. Artigo 92. Em dias de festividades religiosas, tradicionais e outras de caráter público, poderão ser usados fogos de artifícios e outros apropriados, observadas as normas fixadas pela Prefeitura e pelo órgão estadual. Artigo 93. A Prefeitura, através de ato administrativo, regulamentará o fabrico, comércio, armazenamento e uso dos explosivos e fogos de artifício permitidos. Artigo 94. Fica sujeito à licença especial da Prefeitura a instalação de bombas de gasolina e de depósito de outros inflamáveis, mesmo para uso exclusivo de seus proprietários. Parágrafo 1. O requerimento de licença indicará local para instalação, a natureza dos inflamáveis e será instruído com planta de descrição minuciosa das obras a executar. Parágrafo 2. O poder público municipal negará a licença se reconhecer que a instalação do depósito ou da bomba de combustível prejudicará de algum modo a segurança ou a tranquilidade pública. Parágrafo 3. A Prefeitura poderá estabelecer para cada caso as exigências que julgar necessárias ao interesse da segurança pública. Capítulo 4. Da prevenção de incêndio e combate ao fogo. Artigo 95. Para a prevenção de incêndio e combate ao fogo, caberá à Prefeitura adotar em conjunto com os órgãos estaduais e federais competentes as medidas administrativas de sua alçada. Artigo 96. A Prefeitura Municipal de Belém só concederá licença para construção ou reforma em prédio de qualquer natureza após cumpridas as exigências contidas na regulamentação da Lei de número 4453, de 22 de dezembro de 1972, que criou o Serviço de Proteção e Prevenção contra Incêndio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Pará. Capítulo 5. Das pedreiras e jazidas minerais. Artigo 97. A exploração de jazidas de pedra e solos lateríticos, areias e jazidas minerais de uma maneira geral, além da licença de localização e funcionamento, dependerá de licença especial nos casos de emprego de explosivos. Artigo 98. A Prefeitura poderá, em qualquer tempo,
Determinar a execução de obras, inclusive de acessos próprios, nas áreas ou locais de exploração de propriedades circunvizinhas, bem como de vias públicas, evitando a obstrução de cursos e mananciais d'água, o carreamento do material explorado para os leitos das estradas e o acúmulo de água em depressões resultantes de exploração. Parágrafo único. Em qualquer caso, os limites da área de exploração serão disciplinados pela Prefeitura, devendo esses limites situarem-se fora das faixas de domínio das rodovias municipais a uma distância capaz de não comprometer a estabilidade daquelas rodovias. Artigo 99. Os volumes de transporte de materiais de construção em geral, especialmente os materiais terrosos, solos lateríticos e solos lateríticos à areia, nos limites da zona urbana do município, não deverão exceder a capacidade nominal dos veículos transportadores, a fim de evitar evasão desses materiais para as vias públicas. Capítulo 6. Dos animais. Artigo 100. Para a segurança e tranquilidade da população, a Prefeitura exercerá o poder de polícia no sentido de impedir a permanência de animais nas vias e logradouros públicos. Parágrafo 1. Os animais soltos nas vias e logradouros públicos serão apreendidos e recolhidos a depósito, podendo ser retirados pelo interessado no prazo de 10 dias, mediante o pagamento de multa e despesas com a manutenção. Parágrafo 2. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, os animais não retirados serão levados a leilão ou encaminhados a entidades de pesquisa científica. Artigo 101. É obrigatória a vacinação dos animais por parte de seu proprietário, que deverá manter o documento comprobatório desta exigência com observância do prazo de validade. Artigo 102. Para a condução dos cães e animais perigosos pelas vias e logradouros públicos, devem os proprietários ou condutores adotar medidas de segurança da população. Artigo 103. Os espetáculos de feras e as exibições de animais perigosos somente serão realizadas após a adoção comprovada das medidas que permitam a segurança dos espectadores. Título 7. Das atividades em logradouros e vias públicas. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 104. O exercício de qualquer atividade comercial ou de prestação de serviço, profissional ou não, em vias públicas e logradouros públicos, depende de licença da Prefeitura. Parágrafo 1. A atividade em via e logradouro público só será exercida em área previamente indicada pela Prefeitura. Parágrafo 2. Entende-se por logradouro público as ruas, praças, bosques, alamedas, travessas, passagens, galerias, pontes, praias, jardins, becos, passeios, estradas e qualquer via aberta ao público no território do município. Artigo 105. No exercício do poder de polícia, a Prefeitura regulamentará a prática das atividades em logradouros públicos, visando a segurança, higiene, o conforto e outras condições indispensáveis ao bem-estar da população. Capítulo 2. As feiras livres. Artigo 106. As atividades comerciais nas feiras livres destinam-se ao abastecimento supletivo de gêneros alimentícios essenciais à população, especialmente os de origem hortigranjeira. Artigo 107. A atividade de feirante somente será exercida pelos interessados que obtiverem a devida licença após estar matriculado na Prefeitura. Parágrafo 1. O requerimento de matrícula será instruído com os seguintes documentos. A linha A, carteira de identidade. A linha B, carteira de saúde. Parágrafo 2. A matrícula para o exercício da atividade será concedida a título precário, podendo ser suspensa ou cassada nos termos da presente lei. Parágrafo 3. Na concessão de licença, a Prefeitura dará preferência aos produtores rurais, desde que devidamente registrados nos órgãos competentes.
Artigo 108. As feiras serão localizadas em áreas ou logradouros públicos previamente estabelecidos pela Prefeitura, que disciplinará o seu funcionamento de modo a não prejudicar o trânsito e acesso fácil para aquisição de mercadorias. Artigo 109. As mercadorias serão expostas à venda em barracas padronizadas, desmontáveis ou tabuleiros, em perfeitas condições de higiene e apresentação. Artigo 110. A hora fixada para o encerramento da feira, os feirantes suspenderão as vendas, procedendo à desmontagem das barracas, balcões, tabuleiros e respectivos pertences, e à remoção rápida das mercadorias, de forma a ficar o recinto livre e pronto para o início imediato da limpeza. Artigo 111. É expressamente proibida a venda de bebidas alcoólicas nas feiras livres. Artigo 112. Os feirantes, por si ou por seus prepostos, são obrigados a linha A, acatar as determinações regulamentares feitas pelo fiscal e guardar decoro para com o público. A linha B, manter em perfeito estado de higiene as suas barracas ou balcões e aparelhos, bem como os utensílios empregados na venda de seus artigos. A linha C, não iniciar a venda de suas mercadorias antes do horário regulamentar, nem prolongá-lo além da hora do encerramento. A linha D, não ocupar área maior que a que lhes for concedida na distribuição de locais. A linha E, não deslocar as suas barracas ou tabuleiros para pontos diferentes que lhes forem determinados. A linha F, colocar etiquetas com os preços das mercadorias.